A operação de enchimento é realizada por uma equipe da capatazia, escalado em função do número de containers. A carga pode ser arrumada manualmente ou com o uso de uma empilhadeira. Ao terminar, o container é fechado e selado por um fiscal da Receita Federal se as mercadorias se destinam ao mercado externo. Em seguida, o container é posicionado no pátio em função da ordem de embarque. No caso de mercadorias importadas, o usuário pode sempre com apoio de uma equipe da capatazia. Os armazéns são prédios de apoio para receber cargas que foram desembarcadas para posterior entrega ao seu destinatário e receber cargas que serão embarcadas. Toda a operação de recepção e ou entrega dessas mercadorias são realizadas por uma equipe da capatazia. O número de trabalhadores varia de acordo com a necessidade do serviço. Além de sacaria, são armazenados caixaria, bobinas de papel, pallets, fardos e mercadorias em big bag. O conferente é o trabalhador avulso que está presente direta ou indiretamente na maioria das operações. O navio, quando atraca, entrega ao conferente o manifesto de carga. Esse documento discrimina as mercadorias, dando a quantidade de volumes, qual é o peso e a quem se destina. O conferente fica no cais, trabalhando com esse documento, para saber se o que descarregou confere com o previsto. Outro documento que o conferente trabalha chama-se plano de carga. Este documento é um retrato dos porões do navio, em planta baixa e em corte. Ele detalha as cargas armazenadas em cada porão, informando o que vai ser descarregado. É o conferente que avisa ao mestre da equipe da estiva onde está a carga e os cuidados que se deve ter. O ritmo de descarga ou embarque nos diversos porões é controlado pelo conferente para a manutenção do equilíbrio do navio. São esses documentos que também orientam o conferente, no caso das cargas que serão embarcadas. Na exportação, cabe ao conferente elaborar o plano de carga. Uma carga é embarcada em função do porto em que será descarregada. No final da operação, o conferente fornece esse documento ao imediato do navio, relatando como estão embarcadas as cargas e seus respectivos destinos. Mas é no embarque e desembarque de containers que o conferente tem um papel fundamental. A sua atuação começa no pátio de containers, organizando o que vai ser embarcado, observando o peso das cargas em relação aos equipamentos que estão sendo operados. É o conferente que preenche o documento que vai gerar a remuneração das equipes em função da quantidade da carga e do período que ela foi movimentada. Bom, gente, vimos aí um filme. Esse filme tomara que tenha dado aí a perspectiva que vocês estavam esperando, né? Nós vimos que trabalhamos com diversas cargas, né? Principalmente as cargas geral, né? Onde nesse curso todo eu venho dizendo que a carga geral é a mais perigosa, né? Para o trabalhador avulso, né? Para o ser humano, porque o contato com a carga é direto, né? E nós vimos um pouco das dificuldades, né? Das dificuldades que enfrentamos o dia a dia, né? Para colocarmos EPCs apropriados, né? EPIs apropriados. Às vezes a carga, a situação, o ambiente não nos permite certas ações, né? Temos que dar aí a velha sorte,
né, para não acontecer acidentes, né? É uma área ainda muito difícil, né? Muito difícil. Espero que com esse vídeo vocês tenham tido uma ideia mais próxima, né, do que seria a área portuária brasileira, né? Então nós vimos aqui o embarque de granitos, né? Por exemplo, aquelas pedras são pedras altamente pesadas, né? Tem pedras que chegam a 40 toneladas cada uma, né? Então um erro de um guincheiro é fatal para um trabalhador que está ali manipulando a carga, né? Vimos também o embarque, desembarque daquelas sacarias, né, chamadas de pré-ligados, né? Cada pré-ligado daquele possui em torno de 32 sacas, né, com peso variando entre 1.900 a 2 toneladas, né? 1.900 a 2 toneladas cada pré-ligado, né? Então um guincho ele consegue pegar até 4 pré-ligados, né? Ou seja, em torno de 8 toneladas, né? Então o risco de acidente é muito próximo ao trabalhador. Logicamente, adotamos medidas preventivas, né? Como já falei, os POPs, né? Alguns procedimentos operacionais para amenizar esses riscos, né? Nós vimos também o trabalho realizado nas câmaras frigoríficas, né, dos navios que trabalham com esse tipo de carga, que gera ali uma temperatura muito baixa, em torno de menos 34 graus centígrados, né? E alguns trabalhadores usando aqueles EPIs necessários, que nós vamos comentar um pouco mais sobre tudo isso, né? Caso alguém tenha pergunta, repito novamente, pode fazer à vontade. Bom, nós vimos um pouco sobre EPIs, EPCs, né? Ouvimos falar, né, desde a aula passada, e vamos mostrar um pouco dos EPCs adotados na área portuária, né? Esses EPCs, muitos deles que ajudam o dia a dia dos trabalhadores portuários, né? Aqui nessa foto nós temos um EPC chamado de plataforma de enlonamento. O que seria isso? Não sei se deu para ver ou se vocês notaram, logicamente talvez seja difícil, já que foi a primeira visualização desse vídeo, que alguns trabalhadores, ao enlonar um caminhão, para que enlonar um caminhão? Em respeito, em obediência à NR31, né? Que diz o seguinte, que todo caminhão carregado de grãos deverá, e esse caminhão transitar em vias públicas, deverá ser enlonado, para evitar queda de material, né? Então, antigamente, o que acontecia? Esses trabalhadores subiam na carroceria, né? Às vezes usando escada e muitas vezes fazendo o sistema lá que nós chamávamos de Homem-Aranha, né? Eles se agarravam lá na carroceria do caminhão, subiam, né? Entravam em contato direto com a carga. Muitas vezes essa carga eram produtos químicos, como a barrilha, como fertilizantes, né? Então nós tínhamos N problemas de saúde, também quedas, né? Ou seja, era um problema seríssimo, seríssimo. Então foi feito um estudo, o CERMIT estudou uma forma que evitasse que o trabalhador tivesse esse contato direto com o caminhão e também, principalmente, com a carga, né? Então foram criados esses tipos de EPCs, né? O trabalhador fica nessa cabine, né? Vocês podem ver que essas cabines são todas preparadas, né? São cobertas, tem proteção contra queda, tem escada com corrimão, são fixas, né? Todo o sistema de segurança adotadas. Então o caminhão entra nesse espaço aqui entre uma e outra, né? E os trabalhadores, que cada um fica em uma, cada um pega uma ponta dessa lona, né? E fazem o movimento, a ação de enlonamento desses caminhões, tá? Então com isso diminuiu muito os acidentes ocorridos nessa operação de enlonamento. No próximo slide nós temos um EPC que é obrigatório, tá, nas embarcações, que são essas lanchas salva-vidas.
né, o que é que acontece? Essas lanchas são impermeáveis, né, onde a tripulação embarca dentro dela, né, e quando o navio está em pico ou em alguma situação de risco,